Muito bem, o assunto é milagres. E como eu gostaria que Deus fizesse um milagre na minha vida hoje. Eu vim pensando, semana, quando estava pensando no que falar, eu falei, Deus, eu preciso fazer um milagre na minha vida. E eu acho que as pessoas que vêm, elas vêm também com esse desejo de que Deus venha, que Deus faça um milagre na vida da gente. Que bom se fosse hoje. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 5. Esse é um dos textos preferidos. Eu tenho uma identificação pessoal com essa passagem. João, capítulo 5. Antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de fazer 3 considerações que eu acho assim importantes quando a gente vai falar sobre milagres ou a gente vai estudar sobre milagres. A primeira é que os milagres de Jesus, eles têm objetivo, eles sempre têm objetivo. Jesus não sai distribuindo milagre à torta e à direita, ele não é um milagreiro, ele não sai distribuindo esses benefícios como aquele que é um filho de papai, que é muito rico e sai distribuindo a sua herança indiscriminadamente para qualquer pessoa. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 30 e 31, o apóstolo nos fala qual é o objetivo dos milagres, ou pelo menos qual é o objetivo desses que foram aqui registrados. Ele diz no capítulo 20, verso 30 e 31, que na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Ou seja, o objetivo do milagre, do sinal que Jesus faz, ou do sinal que a igreja faz em nome de Jesus por meio do Espírito Santo, tem o objetivo de produzir nas pessoas um espanto, e de tal maneira que elas fiquem tão encantadas e tão espantadas, que isso lhes leve à fé salvadora. Esse é o objetivo do milagre, produzir a fé salvadora nas pessoas. Por isso que ele faz sinais. Por isso que nas regiões mais difíceis, mais complicadas, onde os missionários têm mais dificuldades, realizam-se muitos milagres para que as pessoas fiquem espantadas com isso, creiam salvadoramente em Jesus. Esse é o objetivo. Em segundo lugar, os milagres de Jesus, eles são completos, eles são perfeitos, mas eles são temporais. Eles duram por algum tempo. Por quê? Porque nós também duramos por algum tempo. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. A gente vê isso em João, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Um milagre tremendo, fantástico milagre, que Jesus realizou naquela época para aquele homem. Mas Lázaro, o Lázaro que eu conheço, meu amigo, não é aquele que foi ressuscitado. Ele não está mais entre nós. Ele morreu com a mesma doença, ou de desastre de trânsito, atropelado por um camelo, sei lá pelo quê, mas Lázaro morreu, ele não está aqui entre nós. Mas é interessante quando você abre o Evangelho de João, no capítulo 12, verso 9 em diante, que diz que algumas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia e foram para lá vê-lo. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos que foram ver Jesus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Olha que fantástico. Jesus faz o milagre, ressuscita Lázaro, as pessoas ficam impactadas, aquele milagre serve-se naquele momento, naquele ambiente, as pessoas creem e os judeus, nós vamos matar esse. Por quê? Por causa dele, o povo está crendo. Mas Lázaro morreu. E, em terceiro lugar, a terceira consideração que eu gostaria de fazer antes da gente estudar, é que os milagres de Jesus, eles não são fundamentais para a salvação. Gente que não viu o milagre e gente que não experimentou o milagre vai ser salvo. Eu acho interessante
porque Jesus cura os cegos, cura enfermos, paralíticos, mas em Mateus, no capítulo 18, verso 8 até 9, ele nos diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: se o teu pé te faz tropeçar, ou a tua mão te faz tropeçar, faz o quê? Arranca e joga fora, porque é melhor entrar na vida manco ou aleijado, do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, ou no fogo eterno. Da mesma forma, se o teu olho te faz tropeçar, faz o quê? Arranca e joga fora, porque é melhor você entrar na vida sem um olho, ou mutilado, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno. Então, a partir daqui, eu posso crer que muita gente manca, muita gente sem pé, sem mão, mutilado, vai entrar no reino dos céus e na vida desse jeito, de cadeira de roda, de testa encurvada, com sequela de pólio, com gente com dor nas costas. Essa turma toda vai entrar. E eu posso concluir também que muita gente sarada vai para o inferno. Então é possível não experimentar essa graça miraculosa de Jesus e ser salvo, e estar com Ele. Tudo certo? Primeiro, tem objetivo. Segundo, ele é temporal, porque ele se limita a uma circunstância, e é a circunstância da nossa vida. Em terceiro, se você não experimentar, não quer dizer que você está fora. Não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer apenas que você não viu, e quer dizer apenas que você não experimentou. Ok, então vamos lá, o João capítulo 9, 5 de 1 a 9. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Essa passagem que a gente leu é interessante. Quais são as lições que a gente tira dessa passagem? Porque o importante aqui não é só o que acontece, e não é só como acontece, mas como é que eu e você, que não estávamos lá, que só temos notícias disso, como é que a gente pode ser abençoado? Quais são as lições? Qual é a palavra que Deus quer trazer para o nosso coração em relação a isso? Primeira coisa, Jesus sempre anda por lugares onde existe gente que sofre. Jesus sempre anda por lugares onde existe gente que tem dor, que vive tragédia, e que experimenta isso na sua própria vida, e que espera que alguma coisa de Deus aconteça. Jesus sempre está passando por esse lugar. Era uma festa dos judeus, mas existia um lugar nessa cidade onde o povo desafortunado, o povo sem futuro, cego, coxo, paralítico, enfermo, tudo quanto é tipo de gente que vivia as suas próprias tragédias, iam para esse lugar. Porque existia uma crença de que em determinado momento um anjo descia naquela ocasião
e tocava na água, e o primeiro que pulasse naquele tanque, era um tanque, era uma piscina enorme, com 5 andares, 5 pavilhões. Agora vocês imaginem a quantidade de gente desafortunada que estava naquele lugar. Cheio de gente ali. E dizia que naquele momento, o anjo que tocava na água e o primeiro que pulava, ficava sarado daquilo que tivesse. Jesus está nesse lugar. Jesus procura esse lugar. Ele anda por esse lugar. Se existe alguma coisa que caracteriza os lugares por onde Jesus passa, é a presença de gente que sofre. Na rua, na festa, no casamento, no velório, na igreja, nos ambientes religiosos, onde quer que seja, na casa mais simples ou na casa mais badalada, onde quer que exista gente sofrendo, esse lugar é caminho por onde Jesus passa. Porque quando ele passa, a necessidade humana se manifesta. É assim hoje. Foi assim ontem. E eu tenho certeza absoluta que hoje aqui nesse lugar, não sou só eu que estou com profunda necessidade de que Deus faça um milagre. Mas se aqui fosse um tanque, eu acho que a gente ia apostar para quem iria pular primeiro. Esse lugar é lugar onde Jesus aparece, porque ele não consegue ver gente necessitada sem dar suas caras. Então eu gostaria de despertar você a crer que Jesus está aqui. E quando ele está, alguma coisa pode acontecer. A outra outra lição, é que todas as pessoas que se encontraram com Jesus, e experimentaram o milagre de Jesus, tiveram as suas vidas expostas ao povo. Você lê a Bíblia e você percebe isso. Não só aqui nesse caso, que a gente vai ver mais detalhadamente, mas Jesus está numa sinagoga em determinada ocasião, e lá tem um homem de uma mão ressequida. Eu não sei se vocês já tiveram assim, o constrangimento de ter que esconder algum defeito, alguma coisa que você não gosta, né? E eu posso imaginar, e eu vejo isso de experiência própria, como a gente se esconde. E eu imagino aquele homem enfiando a mão no bolso para que as pessoas não vejam que ele está sem mão, aquela coisa toda. De repente, Jesus, no meio daquela gente toda, diz: você aí, vem para o meio. Estende a mão, mostra para todo mundo. E cura o homem. E é por isso que a gente sabe da história. Bartimeu, cego, a hora que vê Jesus passando, ele fica enlouquecido e começa a gritar. E aquele homem que todo mundo achava que era apenas um mendigo, de repente ganha uma identidade, já se sabe de quem ele é filho, já se sabe qual é a dor dele. Uma coisa impressionante é aquele texto de Marcos, quando a mulher que tem uma hemorragia vem por trás de Jesus. Aquele texto para mim é fantástico, porque ela vem e ela não tem a mínima intenção de se mostrar. Ela vem por trás, ela vem camuflada, mais vestida, e usando mais pano do que o necessário. E ela quer simplesmente tocar. Ela diz no seu coração: se eu for lá e tocar, eu vou ficar curada e eu vou me embora daqui. E ela vai e toca, e percebe no corpo estar curada. Mas de repente Jesus para tudo e fala: uai, mas que negócio é esse? Tem alguém aqui pensando que pode tirar alguma coisa de mim e ir embora assim, bagunçado? Não, não é assim não. Quem é você? E diz a Bíblia que a mulher, tremendo, atemorizada, cônscia do que nela se operara, não conseguiu se ocultar, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E é por isso que a gente sabe dessas coisas aqui. E se eu fosse falar de cada milagre, se a gente fosse falar de cada milagre, a gente gastaria a manhã inteira, o dia todo falando. Mas o fato é que todas as pessoas que experimentam essa graça miraculosa de Jesus, elas não vivem mais no anonimato. A história é manifestada e é contada para que as pessoas conheçam. Esse homem aqui era um homem sozinho, ele disse que não tinha ninguém, eu sei lá como é que ele chegou. Toda vez que pulava alguém,
toda vez que me movia na água, pulava alguém, frustrado, estava ali impotente. Quando você não consegue resolver seu problema, que precisa de algo, precisa da intervenção de Deus, precisa de alguém, você se sente extremamente impotente, teimoso, desesperadamente esperando. A probabilidade era talvez igual ou menor do que a Mega Sena, desesperadamente esperando, teimosamente esperando, 38 anos esperando, e por aí vai. A outra coisa é que Jesus se importa com essa gente. Esse tipo de gente Jesus dá atenção. Jesus não dá muita atenção a gente arrogante, ele esconde a sua face dos arrogantes, mas ele se volta e olha para os humildes, ele se volta e olha para aqueles que têm necessidade. Esse tipo de gente que sofre é o tipo de gente que Jesus vê. É o tipo de gente que Jesus importa. É o tipo de gente que para Jesus faz sentido. Olha o verso 5 aí. Vendo e sabendo que estava assim, esse tipo de gente é o tipo de gente que Jesus vê, de quem Jesus sabe e a quem Jesus conhece. É desse tipo de gente que Jesus se aproxima, e é com esse tipo de gente que Jesus fala: escuta, você quer ser curado? E é esse tipo de gente que Jesus cura. Gente que precisa e que necessariamente nem o conhece, porque esse homem não conhecia Jesus. Se você ler, continua lendo no capítulo 5, verso 9, 10 para diante, ele é pego carregando a cama, e os judeus chegam para ele e falam: bicho, você pirou o cabeção? Você ficou doido? Você não sabe que hoje é sábado? E ninguém carrega a cama? Você está doido? Ele diz: não, eu não estou doido, não. O que me curou, que falou para eu carregar minha cama. E eles perguntam: quem foi? Ele diz: eu não sei. Não sei quem foi. Nem conhecia Jesus. Não era um crente como eu e você, que dá dízimo, que ora, que nós somos assim exemplos. Eu nem conhecia. Mas Deus vem e Deus cura. E a última lição que eu separei para a gente pensar hoje é que Jesus não cura todas as pessoas que querem, não cura todas as pessoas que precisam, e não cura todas as pessoas que pedem, e não cura todas as pessoas que esperam. Por que será? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque que nesse lugar, nesse ambiente, ele escolhe esse um. Eu só sei que ele cura quem ele quer curar. E que ele não se sente pressionado, nem com a faca na garganta, no pescoço, quando eu esmurro o peito dele, pedindo para ele me curar. Eu não sei por que é que ele não cura. Eu não sei por que é que ele não me curou. Eu só sei que ele cura quem ele quer, e a hora que ele quer. E às vezes a pessoa nem quer. E alguém diz: quem que ele pensa que é? Ele pensa que é? Não. Ele é. Ele é Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe isso. Que a Bíblia não é o livro da vitória de todos, mas a Bíblia é o livro da conquista de muitos. Não são todos os que vencem, mas são muitos os que vencem. E quando eu percebo, e quando eu vejo a vitória de alguns,
Eu creio e isso me motiva a continuar crendo e a continuar esperando. O verso 7 para mim ele é tremendo, ele é uma lição de esperança. Desce outro antes de mim, me frustra, mas eu sei que o milagre existe, porque ele sai de lá curado. Então eu vou continuar esperando. E essa é a vitória da esperança. A vitória da esperança não é vencer, mas a vitória da esperança é não cansar. Porque quando a coisa que nós estamos esperando acontece, a esperança morre. Então ela resiste e existe e vence enquanto as coisas não acontecem. Porque só quando ela não cansa é que um dia ela vence. O milagre de Lázaro, ele é tão interessante, acho que talvez eu devia ter falado sobre ele. Porque Jesus chega 4 dias atrasado e Marta chega e diz para ele: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, esse menino que o Senhor ama tanto, o Senhor atrasou. E Jesus diz: Marta, eu vou te falar um negócio, você vai ficar chocada com o que eu vou te dizer. O motivo pelo qual eu atrasei porque eu quis. Eu atrasei porque eu posso estar atrasado em relação à sua agenda, mas eu tenho uma agenda e acho que você não sabe dela. Porque eu não tenho só milagres para fazer, eu tenho uma escritura para cumprir. E é interessante quando você lê a Bíblia, que você vê Jesus se movimentando de um lado para o outro, para que se cumprissem as escrituras. Porque ao contrário de mim, de você, Jesus tem um desejo tão grande de agradar a Deus, de fazer a coisa como Deus gosta. Ele está morrendo da cruz e diz: dá-me de beber. E eles levantam alguma coisa embebecido no vinagre, e ele, provando, não quis beber, para que se cumprisse as escrituras. Não é só porque eu não só tenho um milagre para fazer, eu tenho escritura para cumprir, eu tenho um propósito para fazer. E eu me lembro há 30 anos, talvez, um pouco menos do que isso, quando eu vim para a igreja, algumas pessoas me evangelizaram. Carlúcio, Júlio, Tati, esse pessoal todo. Mas tem um que era aquele que pegava mais no meu pé, era o Carlúcio. Ele não está mais entre a gente, ele faleceu. O Carlúcio, eu costumo dizer que ele era um presbiteriano pentecostal, depois ele foi convertido para um pentecostal presbiteriano. Nunca se achou assim onde era. Mas ele falava para mim, no colégio onde eu jogava vôlei, Dízimo, lembra dessa época? Você sabia que Jesus pode curar você? Eu falei: é mesmo, Carlos? Rapaz, eu acreditei nesse negócio. Aí eu vim aqui para a igreja, querendo ser curado de uma sequela de pólio. E aí, reunião de oração, e eu: Deus, o Senhor me cura, tal, aquela história toda, oração de presbiteriano. Mas o Carlos, não. Cura ele, Jesus. Deixa ele desse jeito, não. Olha o jeito que ele é. Desgramado, Carlos. Todo mundo aí, que acabava a reunião, o pessoal pergunta o que eu tinha. Cura ele. E o Carlos, ele ligava para mim: escuta, o negócio é o seguinte, vai ser hoje. É hoje à noite, porque vai ser curado. Aí eu tinha um ritual para dormir e para acordar. Senhor, é o seguinte, eu vou dormir aqui agora, amanhã eu vou levantar e eu vou estar curado. E levantava, a hora que eu tomava consciência assim, eu falava: nossa, sabe aquele negócio de sentir no corpo estar curado? Acho que está beleza. E nada, levantava as cobertas, nada. O tempo foi passando, o Carlos mais empolgado do que eu, porque era um troféu para ele que eu fosse curado. Aí um dia eu esqueci, o outro dia não, semanas não. O tempo passou e eu não fui curado. Não sei por quê. Você não teve fé? Eu não tive mesmo, e nem tenho. Você não é gente boa? Nunca fui. E é por isso que eu preciso de Jesus, e nem sou aquilo que eu deveria e gostaria de ser. Quando
quando eu pensei no milagre hoje, eu não pensei em ser curado, porque se eu fizesse uma lista hoje de 50 prioridades, com certeza eu tenho coisa muito mais importante, muito mais urgente do que isso. Eu não sei por que Jesus não curou. Eu sei que Ele pode. E se Ele chegasse e falasse assim: Niltinho, vamos fazer um negócio hoje, eu gostaria de curar você. Eu falo: vou te propor uma outra coisa, podemos trocar? Eu posso pedir outra coisa? Quem sabe aquele negócio de 3 pedidos para o gênio, no lugar desse. Mas eu entendi o seguinte: eu a vida inteira esperei. Agora tem 2 formas de você esperar. Você pode esperar brigando, murmurando, reclamando, chateado com Deus, dando as costas para Ele. Ou você pode esperar crendo. Você pode esperar contra a esperança. Você pode esperar tentando compreender qual é o propósito de Deus, não só de fazer o milagre, mas qual é o propósito de Deus na espera. Enquanto não vem, eu vou continuar pregando o Evangelho. Pensa se eu paro de falar um negócio desse. Pensa. Que estrago seria para mim. Eu vou continuar pregando. E quando vier, Ele será glorificado. E vai vir na agenda dele. Porque se eu não sei, Ele tem uma agenda. E essa é a forma mais produtiva de eu esperar coisas impossíveis até para Ele fazer na minha vida. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Sua palavra. Que palavra que nos estimula, pelas histórias desses homens, dessas pessoas que nos motivam a crer. Deus, o Senhor sabe o que a gente tem esperado há tanto tempo. Há tanto tempo. E nunca chega. E o tempo para nós é importante demais. Porque a gente tem a sensação de que ele vai passando e a gente vai ficando. E que o Senhor não vai chegar a tempo. Deus, manifesta o teu poder na nossa vida. Tem misericórdia, Deus. Como nós precisamos do Senhor hoje. E que bom se fosse hoje. E que bom se acontecesse comigo. Me desculpa e me perdoe a individualidade. Me perdoe o egoísmo de estar olhando para mim nessa hora. Mas eu preciso do Senhor. O Senhor tem misericórdia. E se não acontecer, não porque o Senhor não pode, se não acontecer, o Senhor nos dê um desejo de continuar crendo e esperando de maneira produtiva, mesmo no meio da dor, para que a gente consiga produzir frutos e engrandecer o Seu nome. Porque para ser engrandecido, o Senhor faz milagres e também o Senhor deixa de fazê-los. E tudo que nós queremos é honrar e engrandecer o Teu nome. Louvado seja o Senhor por essa manhã gostosa, em comunhão com os irmãos e com a Tua palavra, na presença de um Deus que é real e de um Espírito Santo que nos toca o coração. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém.